Olá, eu sou a Leia, sou adventista do sétimo dia e gostaria de estudar a Bíblia com vocês. Vou usar aqui esse guia de estudos ouvindo a voz de Deus. Vocês estão vendo aqui? E nós vamos estudar hoje sobre a criação. Mas antes de começarmos a estudar a Bíblia, vamos orar? Querido Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que através do Espírito Santo o Senhor ilumine a nossa mente ao estudar a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje nós vamos estudar um tema que fala sobre a criação. Muitas vezes podemos perguntar: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? A Bíblia tem essa resposta para nós e está no livro de Gênesis, capítulo 1. Porque lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, mostra a nossa raiz. Fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, quando Deus chegou aqui, a terra era sem forma e vazia, e não tinha nada, só água e escuro. Porém, Deus, ele fez a mudança total aqui neste mundo para nós podermos habitar aqui hoje. Ele fez uma mudança no mundo. Vamos ver aqui como é que foi criado o universo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 3, vamos ver o que diz. Hebreus, quem quiser pegar a sua Bíblia para acompanhar, vamos lá no livro de Hebreus, ele está lá no final da Bíblia, 11, e o verso 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então o universo foi criado pela palavra de Deus. E vamos ver aqui, no Salmo 33 e o verso 6, ainda fala mais alguma coisa sobre isso. Salmo 33 e o verso 6. Vamos lá, Salmos está bem no meio da Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia. Quem não tiver Bíblia, pode passar numa igreja adventista e pedir uma Bíblia. Você vai ganhar uma totalmente grátis. 33 e o versos 6 e 9 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e reserva encerradas as grandes vagas. Então, nós vimos aqui que Deus criou pela sua palavra, pelo sopro da sua boca, ele fez todas as coisas. Vamos ver agora assim, o que Deus criou em cada dia da criação? Gênesis, o verso 3 ao 5 de Gênesis, fala o que Deus fez no primeiro dia da criação. Vamos ver. Gênesis 1, 3 ao 5. Diz assim: no primeiro dia Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Então, no primeiro dia Deus fez a luz. Agora vamos ver o que Deus fez no segundo dia, está no verso 6 a 8, diz assim: disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E Deus chamou ao firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus fez a separação entre as águas da terra, as águas que estão nas nuvens lá em cima no céu, e separou, né, esse firmamento, que é onde nós moramos, onde nós respiramos. Então, Deus separou aqui a terra e o firmamento. Lá, essa parte azul que nós podemos contemplar olhando para o céu agora. Agora vamos ver o que Deus fez no terceiro dia. No terceiro dia, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E a terra apareceu
um ajuntamento também dos mares, e viu Deus que isso era muito bom. E Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que davam semente, árvores que davam fruto, e conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e foi tarde e manhã o terceiro dia. Então, nós vimos aqui, né, que Deus ia preparando as coisas para que pudesse cada coisa ter o seu tempo certo. Por exemplo, as plantas precisavam de luz, então Deus fez a luz primeiro e depois fez as plantas. Então, assim já terminou o terceiro dia. Agora vamos ver o que Deus fez no quarto dia. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite e também as estrelas. E colocou nos céus para alumiarem a terra, e para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E houve tarde e manhã, e foi o quarto dia. Então, no quarto dia, Deus fez o sol, a lua, as estrelas, né? Todos os astros. Bem, agora, vamos ver o que Deus fez no quinto dia. Disse Deus, está no verso 20: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou-os, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, enchei os mares, e as aves se multipliquem na terra. Então, houve tarde e manhã o quinto dia. Então, no quinto dia, Deus criou as aves e todos os animais que vivem nas águas, nos mares, em todos os lugares das águas. Bem, aqui nós já chegamos então no quinto dia. E relembrando, então, nós vimos aqui o primeiro dia foi a luz, o segundo dia Deus criou o firmamento, no terceiro dia Deus fez a terra e também as plantas, e no quarto dia Deus fez a lua, as estrelas, e o sol, a lua e as estrelas. E no quinto dia Deus fez os animais, as aves, né, e os animais que vivem nos mares e nas águas. E agora nós vamos ver o que Deus fez no sexto dia. Está no verso 24, diz assim: produz a terra seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e também os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, numa parte do dia, Deus criou, né, todos os animais domésticos. Então, o seu cachorrinho de estimação, o seu gatinho, né, Deus fez no sexto dia. Como também o leão, a girafa, o elefante, esses animais que vivem mais nas selvas, Deus fez eles no sexto dia. Agora vamos ver o que Deus fez mais no sexto dia. Aqui no sexto dia, fala que no verso 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre os répteis que rastejam na terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós vimos aqui que no sexto dia Deus fez também o homem e a mulher. Agora, nós vimos que cada uma das outras coisas que Deus criou, Deus ia falando assim: haja luz, haja relva, haja o sol, a lua e as estrelas, haja animais nas águas, haja as aves. Mas agora vamos ver o homem, como foi que Deus fez?
Deus fez o homem de uma forma especial. Deus não falou assim, haja homem. A Bíblia fala aqui em Gênesis, capítulo 2, verso 7, fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então vejam que Deus fez o homem do pó da terra. Deus fez um grande boneco, modelou, né, um grande boneco de barro, e Deus então soprou no nariz do homem fôlego de vida, que só Deus tem. Soprou no homem, e o homem passou a ser uma alma vivente. Tá, assim Deus criou o homem. Agora vamos ver como Deus fez a mulher? A mulher Deus fez ainda de uma forma muito mais especial. Nós vimos aqui que Adão, depois que Deus criou os animais, Deus deu para ele a tarefa de colocar nomes nos animais. E Adão, ao ele ir colocando nome nos animais, ele percebeu que havia um macho e sua fêmea. Era um par, dois, né? O macho e a fêmea. E ele ficou pensativo com aquilo. E ele viu assim que para ele não tinha ninguém. Não tinha ninguém da sua espécie ali. Então, a Bíblia fala aqui no capítulo 2, verso 21, fala assim que o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Então Deus tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomou do homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, deixa o homem o pai e a mãe e une-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Então, nós vimos ali, né, como que Deus fez o homem de forma tão especial, o homem e a mulher. Deus criou o homem do pó da terra, fez um grande boneco, soprou nele a vida, e a mulher Deus fez da costela de Adão. Não foi da cabeça e não foi também dos pés, para não ser pisada, mas uma que estivesse ao lado do homem como uma ajudadora. Então, assim Deus fez o homem e a mulher. Queridos, naquele dia Deus deu dois lindos presentes para o homem e para a mulher. Deus deu o casamento, né? Ali naquele momento, quando Deus trouxe a Eva, linda e maravilhosa, para Adão, então fez ali o casamento do primeiro par, e também o primeiro casamento que houve foi feito lá no Éden. E Deus também deu para eles um lar, que foi o jardim do Éden. Lugar lindo e maravilhoso, está registrado Gênesis 2, verso 8, né? Onde fala assim: e plantou Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus, o presente de casamento de Deus para o seu filho Adão foi um lindo jardim. Agora, queridos, tudo que Deus criou estava lindo, maravilhoso, mas ainda faltava algo. Então, nós podemos ver aqui o que foi que estava faltando. Deus registrou aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, o que Deus fez, mais um presente que Deus deu para Adão e Eva e para toda a humanidade. 2:2 de Gênesis diz assim: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, Deus fez o 7º dia, foi a última coisa que Deus criou. Foi o 7º dia, o sábado. O sábado quer dizer descanso. Mas por que Deus fez o 7º dia? Será que ele estava cansado? Adão não podia estar cansado, Deus havia terminado de fazê-lo, de criar ele. Então, não é porque Adão estava cansado. Deus criou o 7º dia porque ele é um dia de relacionamento, um dia de nós estarmos próximos de Deus, próximos da nossa família, próximos da natureza que Deus criou. Então, o 7º dia foi criado por Deus como uma bênção para nós darmos uma pausa na nossa vida
e nos aproximarmos mais de Deus e também da nossa família. E Deus abençoou o 7º dia, né? E aí todas as pessoas que guardam o 7º dia também são abençoadas por Deus. Então nós vimos aqui que Deus criou o sábado lá no Éden, o casamento lá no Éden, e Deus criou todas as coisas para o nosso bem, para nós podermos viver bem. Deus preparou a terra para Adão e Eva. E assim nós podemos hoje ser gratos a Deus, porque Ele faz tudo o que é bom e de melhor para nós até hoje, né? Nós vamos agradecer a Deus então por isso? Querido Deus, muito obrigado, nosso Pai, porque o Senhor prepara todas as coisas ao nos receber neste mundo. Nós vimos aqui na história da criação. Te agradecemos por isso, pedimos que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe cada um de vocês.